capítulo 14, versículo 24. Mateus 14, verso 24. Deus me deu uma palavra, eu quero compartilhar com você. Mateus 14, verso 24. Diz assim: e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Repita comigo: porque o vento era contrário. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, o teu amado Filho, em cuja presença aqui estamos, fala, Senhor, aos nossos corações, porque somos carentes de ouvir a tua voz. Tu conheces, Deus, as minhas limitações, mas eu conheço sua grandeza e o seu poder opera segundo elas, porque sem ti nada sou, nada tenho, nada posso, mas contigo sou, tenho e posso tudo aquilo que a tua palavra diz que sou, que tenho e que posso, em nome de Jesus. Amém. Podem tomar os vossos assentos na presença de Deus. Amados, eu quero falar sobre o vento hoje. Aqui a Bíblia diz que o vento era contrário. Um vento contrário é difícil de você andar, de navegar é pior ainda, porque principalmente as embarcações da época dependiam 100% do vento, né? Então, amados, vento contrário é terrível. Você enfrentar o vento é muito difícil, né? Quem pode com a força do vento? Na Bíblia, nem toda vez que o vento aparece ele é ruim, porque não podemos esquecer que foi um vento forte. A Bíblia diz que Moisés tocou nas águas, mas um vento forte assoprou a noite inteira e fez o mar se abrir e se sustentar, parado, aberto, até que o povo atravessasse. Se você olhar na Bíblia, está escrito exatamente como eu disse para você, lá em Êxodo, capítulo 14, a partir do versículo 20. Então, amados, nem sempre o vento é ruim, né? O vento foi o que trouxe o Espírito no dia de Pentecostes. Um vento veemente e impetuoso que encheu toda a casa e os que estavam sentados. Mas eu quero falar sobre aquele vento que representa lutas, dificuldades, adversidades. Às vezes o vento contrário são palavras contrárias. Às vezes o vento contrário, amados, são pessoas que se levantam contra a gente, que lutam contra a gente. Às vezes o vento contrário pode ser uma situação financeiramente ruim que você esteja enfrentando, uma enfermidade. Um vento, é um vento. Mas louvado seja Deus, que não há vento que assopre para sempre. O vento assopra, mas uma hora ele acaba. E quando a Bíblia compara o crente a uma palmeira, amados, uma coisa interessante acontece com a palmeira quando o vento assopra. A palmeira, quando o vento é muito forte, está soprando, ela vai se inclinando, ela quase toca no chão, e às vezes com a ponta dela, com a copa dela, ela toca o chão, e alguém olha e diz: quebrou. Nunca mais vai ser aquela palmeira linda. Mas quando o vento passa e vai embora, ela começa a se levantar novamente e fica reta novamente. Ela só se encurvou para que o vento passasse. Mas eu quero nessa noite trazer uma palavra de Deus para a sua vida, aprendendo a se defender do vento. O que nós temos que fazer para nos defender do vento? Primeira coisa, Mateus capítulo 14, versículo 30, diz assim:
Mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo e clamou dizendo: Senhor, salva-me. Numa outra tradução diz: observando o vento. A Bíblia diz: ele, amados, observando o vento, teve medo. E a Bíblia diz: e começou a ir para o fundo. Como me defender do vento? Não fica olhando para o vento, porque quanto mais você olha para o vento, mais medo você vai ter dele. Lembrando que eu disse para você, ventos aqui são dificuldades, adversidades, palavras contrárias, pessoas contrárias, situação financeira, situação de saúde. Não fica observando o vento, porque quanto mais você observar o vento, mais medo você vai ter, e quanto mais medo você tiver, mais você vai se afundar na sua vida. Então, amados, não fica observando o vento, não fica querendo olhar para o vento, porque se você ficar observando o vento, você vai ficar olhando e vai dizer: nossa, ele é forte, nossa, olha o que está acontecendo, olha como é que estão as coisas, e você vai sentir medo. E tudo que o nosso adversário quer é que nós tenhamos medo, porque o medo é o oposto da fé. Fé não é medo, fé é confiança, fé é convicção, fé é certeza. A pessoa que tem fé, ela não tem medo de nada. Então, não observe o vento, porque se você observar o vento, você vai ficar com medo. Então para de ficar olhando para o vento, deixa ele assoprar, porque uma hora ele vai parar, uma hora ele vai passar, e você precisa continuar a sua jornada depois que ele passar. Número 2, ou melhor, não observa o vento. Número 2, dentro de não observar o vento, Eclesiastes capítulo 11, versículo 4 ao 6. Se quiser acompanhar, acompanha. Se não quiser, me ouça, porque pode ter certeza que aquilo que eu estou falando está na Bíblia. Diz assim, Eclesiastes 11, verso 4: quem observa o vento nunca semeará, o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos do ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Pela manhã semeia a tua semente, à tarde não retires a tua mão, porque não sabes qual prosperará, se aquela ou ambas igualmente serão boas. O que a Bíblia está me ensinando aqui? Sobre não observar o vento. Não observe o vento, para não impedir você de projetar o seu futuro. Porque quem planta não está pensando no presente. Semear é plantar. Quem está semeando não está pensando no agora, está projetando algo para o futuro, algo para frente, está projetando uma colheita, sei lá. Tem coisas que levam um ano para colher, mas quem planta um caroço de abacate vai ter que esperar 7 anos para colher, porque o abacate, quando você planta um caroço de abacate, ele leva 7 anos para crescer, virar árvore e dar fruto. Só que tem porém, ele leva 7 anos, mas de um caroço você vai ter uma árvore cheia de abacates. Ou seja, tem coisas que até demoram mais para você colher, mas as coisas que demoram mais, amados, muitas vezes também te garante muito mais na colheita. Então, está dizendo aqui, não olhe para o vento, porque quem fica observando o vento, está ventando hoje, não vou semear, não vai adiantar nada. Quem olha para as nuvens, vai chover hoje, nem vou colher. Cegar e colher.
semente e não tirar a nossa mão, porque a gente não sabe qual que vai dar fruto. Ou seja, não podemos desistir de nada. Até aquilo que você plantou muitas vezes, que você pensa que não pode mais acontecer, que aquela semente não pode mais produzir, você não sabe, amanhã pode ser que ela produza. Mas enfim, aprendendo a se defender do vento. Número 1, não observe o vento, porque quem olha para o vento fica com medo. Segundo, para não impedir de projetar o seu futuro, de você projetar o seu futuro. Ah, que adianta eu plantar agora? Ah, nem sei se vai dar certo. É quem está observando o vento. Ah, a crise não está boa para nada. A crise hoje está muito difícil. Hoje é muita incerteza. Não observe o vento, porque senão você não vai projetar o seu futuro. Senão vai passar, e daí você não plantou, e vai chegar o tempo de colher e você não terá nada para colher. Amém? Amém, amém, irmãos? Amém. Aprendendo a se defender do vento. Segunda coisa, para você se defender do vento, edifique algo seguro contra ventos. A Bíblia nos mostra em Mateus 7, 24 ao 27, Jesus faz uma comparação que aqueles que ouvem a sua palavra são semelhantes e praticam, né? São semelhantes àqueles que edificaram a sua casa sobre a rocha. E quem ouve e não pratica, quem edificou a sua casa sobre a areia. E ele mostra uma grande verdade aqui. Ele diz: veio o vento, veio a enxurrada, e a casa que estava sobre a rocha permaneceu, mas a que estava sobre a areia caiu, e foi grande a sua queda. Então, aprendendo a se defender do vento, edifique algo seguro contra ventos. Ou seja, você não pode construir algo que qualquer ventinho vai derrubar. Eu estou falando aqui, amados, usando analogias. Por exemplo, não adianta você investir numa carreira profissional que qualquer ventinho pode acabar com tudo. Tem que ser algo sólido, tem que ser algo sobre a rocha. Você não pode investir num relacionamento que qualquer vento vai derrubar tudo. Você não pode fazer um projeto que qualquer coisinha que assoprar, acabou. Quem nunca viu a historinha dos 3 porquinhos? Né? Quem nunca? Quando era criança, todos nós sabemos, né? Eram 3 porquinhos, um construiu uma casa de palha, o outro construiu uma casa de, não me lembro se era barra, madeira. Esse aqui uma construiu de pedra, de rocha. E quando veio o lobo mau, assoprou uma, derrubou a outra. Mas quando chegou naquele que edificou algo sólido, assoprou e não caiu. É uma historinha, mas que é uma realidade. Tem pessoas que se querem assim. Edifica coisas que... E eu quero que você entenda uma coisa, que nós não estamos isentos de passar e ter que enfrentar o vento. Até nesta passagem, Jesus está explicando sobre isso. Ele mostra que mesmo aquele que edificou a casa sobre a rocha, que a rocha representa Cristo, mesmo quem está sobre a rocha vai ter que enfrentar vento, vai ter que enfrentar enxurradas. Mas um detalhe: o vento vai passar, a enxurrada vai passar, e a tua casa vai permanecer. Então a gente não pode pensar: ah, porque eu sirvo a Deus, eu estou isento de passar por isso. Não, nós também passamos. Nós também ficamos doentes, nós também perdemos o emprego, nós também temos crise familiar, nós também passamos por lutas e dificuldades. A diferença é que nós edificamos algo sólido, e não é vento que vai me derrubar, e não é enxurrada que vai me levar. A nossa fé tem que estar edificada
edificada sobre rocha, senão vem vento e leva, irmãos. A Bíblia fala sobre ventos de doutrinas. Pessoas que são levadas por ventos de doutrinas. Ou seja, as pessoas contam coisas, inventam coisas, e essas pessoas são levadas por esses ventos, porque não estão na palavra, não estão alicerçados na palavra, né? Quem acompanha os videozinhos que eu faço aí no YouTube vê o que está acontecendo nas igrejas. É cada palhaçada, porque são ventos de doutrina e as pessoas estão se deixando se levar, mas de repente cai e arrebenta com tudo, irmãos. Então, aprendendo a se defender do vento, não fica observando o vento. Observar o problema, a dificuldade, só aumenta ela. Só aumenta. Sabe por quê, irmãos? Que Golias ficava todo dia afrontando o exército de Israel, para que eles olhassem para o tamanho dele, para que eles não se esquecessem do tamanho dele, e para que Israel tivesse medo. Mas teve alguém que não olhou para o gigante, mas olhou para o Deus que ele servia. E quando você olha para o Deus que você serve, irmãos, o gigante fica pequeno e o vento vira nada. Então não observe o vento, edifique algo seguro contra ventos. Não edifique, irmãos, nada na areia, porque vai cair, não vai suportar, não vai resistir, porque não está sob a rocha. Edifique algo sólido, algo que resista a ventos. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Aprendendo a se defender do vento. Número 3, Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos 27. Tem uma série de ventos aqui, mas eu quero ficar só no 27, 14 em diante. Quando Paulo estava sendo mandado para a Itália, diz assim, 27, 14 e 15. Mas não muito depois, deu nela um pé de vento, chamado Euroaquilão, significa vento nordeste, um vento nordeste. E sendo o navio arrebatado, e não podendo navegar contra o vento, dando de mão de tudo, nos deixamos levar pelo vento. Amados, preste atenção. Aprendendo a se defender do vento, às vezes precisamos aprender a ceder ao vento. Tem coisas que às vezes não adianta nós ficar querendo enfrentar. É melhor deixar o vento nos conduzir, porque, como eu disse, nem todo vento é ruim, e às vezes é a vontade de Deus, porque às vezes a gente quer ir para um determinado lugar, a gente quer ir numa determinada direção, e Deus não quer, e a gente quer enfrentar o vento, e não tem como bater de frente com o vento. Se a base for boa, se o alicerce for bom, você pode fazer como eu disse, parar, esperar o vento passar. Mas tem situações como aqui. Eles queriam levar Paulo para a Itália, mas Deus não queria. Deus queria que ele fosse para outro caminho. E eles, não podendo mais lutar contra o vento, deixaram o vento levar eles. E eles acabaram dando numa ilha. Então, amados, tem momentos que não adianta você querer bater de frente com ele. Tem lutas e adversidades que é melhor, às vezes, nós não querer enfrentar elas.
Eu já preguei aqui sobre a águia, e tem alguém que ensina algo errado sobre a águia, dizendo que a águia não tem medo do vento. A águia enfrenta o vento, enfrenta a tempestade. A águia não faz isso. A tempestade que a gente vê acontecendo aos nossos olhos, os raios, essas nuvens densas, escuras, elas chegam aproximadamente a 50 metros de altura. E a águia, quando está acontecendo isso aqui, ela não enfrenta a tempestade e os ventos. Ela simplesmente voa acima da tempestade. Ela vai acima da tempestade. O pau está comendo aqui embaixo, e ela está voando lá em cima da tempestade. Então tem momentos da nossa vida, irmãos, que não adianta você querer enfrentar o vento, porque você não vai suportar, você não vai aguentar. E às vezes é porque nós estamos saindo do curso. Às vezes é porque a gente está indo na direção errada, e Deus quer fazer nós voltarmos para a direção certa. Então, quando o vento for mais forte do que você, é melhor ceder e deixar o vento te levar. Aleluia. Mas na convicção que você está na presença de Deus e que Deus tem o melhor para a sua vida. Amém? Amém. Aprendendo a se defender do vento. Diga comigo, não observe o vento. Não observe o vento. Diga comigo, edifique algo seguro. Edifique algo seguro. Contra ventos. Contra ventos. Diga comigo, às vezes precisamos ceder, mesmo sem querer, a força do vento. Porque insistir, irmãos, pode despedaçar o seu navio. Pode fazer que seu navio vire e afunde. Número 4, amados, aprendendo a se defender do vento. Mateus 8, 23 ao 27. Mateus 8, 23 ao 27. É uma outra tempestade que os discípulos enfrentaram. Diz assim a palavra do Eterno: entrando ele no barco com os seus discípulos, eis que no mar levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: salva-nos, porque perecemos. E ele disse-lhes: por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até o mar, que até os ventos e o mar lhe obedecem. Aleluia. Aprendendo a se defender do vento. Não fica observando o vento. Estou recapitulando, para não ficar com medo e deixar de projetar o futuro. Não vai plantar, não vai colher. Edifique algo seguro contra ventos. Algo sobre a rocha. Não faz na areia que vai cair. Terceiro, às vezes precisamos ceder à força do vento. Quarto, quando você não der conta, é melhor você pedir ajuda.
Eles eram experientes marinheiros. Na verdade, quem entendia de mar era eles, se fosse pela lógica, porque eles viviam navegando naqueles mares. Mas quando eles perderam o controle e viram que iam perecer, eles pediram ajuda para quem podia salvá-los. E o que eu digo sempre, eu tenho outra mensagem que eu prego sobre isso, sobre essa passagem, e nessa mensagem eu cito isso, que uma coisa me chama a atenção: como alguém pode dormir na proa de um barco que está sendo açoitado pelas ondas e pelo vento? Provavelmente as ondas passavam por cima do barco. Ele estava ali dormindo e recebendo água, vento. Quem dorme com isso? Embora não esteja escrito, mas eu acredito que ele estava se fazendo. Por que, pastor? Porque ele não se intromete, ele não faz nada sem primeiro você pedir ajuda. A Bíblia diz, amados, no Salmo 139, verso 4, antes que haja uma palavra na nossa boca, ele já sabe. É verdade. Mateus 6, quando nós entramos no nosso quarto, fechar nossa porta e orar ao nosso Pai que está em secreto, e Ele nos responderá. Para nós não usar de vãs repetições, como costumam fazer os gentios, porque eles sabem que nós vamos pedir mesmo antes de pedir. E eu não sei se você já se perguntou, eu já me perguntei. Hoje eu sei por quê, mas se ele sabe, por que eu tenho que pedir? Se ele já sabe, por que ele não faz? Por que ele não dá? A mesma coisa do cego Bartimeu. Marcos 10:51. Chegou diante de Jesus, Jesus perguntou para ele: o que queres que eu te faça? A Bíblia diz que ele lia o coração dos homens. A Bíblia menciona que ele lia o coração dos homens. Ele não sabia que aquele homem queria ver, mas ele esperou que ele pedisse. Então tem momentos da nossa vida, irmãos, que Jesus está lá fazendo de conta que não está vendo, porque Ele quer ver nós pedirmos socorro. Ele espera o pedido de socorro para nos ajudar. Enquanto eles não pediram ajuda, estavam lá tentando salvar o barco, talvez tirando água do barco, talvez abaixando vela, talvez até remando. Tinha alguns barcos que tinham remos, tentando lutar, salvar o barco. Jesus está lá. Quando ele disse: Senhor, salva-nos, ele se levantou e simplesmente disse: acalma-te, cessa-te mar. E eles disseram: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? O vento pode ser forte, o vento pode ser contrário, o vento pode, amados, mas Ele tem um poder sobre o vento. E o que Ele quer dizer para nós hoje? Que Ele pode fazer acalmar qualquer situação. E a Bíblia diz que, amados, houve grande bonança. A mesma coisa aconteceu em Mateus capítulo 14, quando ele entra com Pedro no barco. A Bíblia diz que aqui ele manda, lá só pelo fato dele entrar no barco, o vento parou e o mar se aquietou. Aleluia. Às vezes você está lutando, está observando o vento, não te ficou algo seguro, está vendo que a casa está rachando, que a casa está
ruindo, e não pede ajuda. O vento é forte demais, você está lutando contra o vento, está lutando, e está vendo que não vai conseguir, mas não pede ajuda. A Bíblia diz: não temas, porque eu te ajudo. Eu te tomo pela minha mão direita e te sustento. Aleluia. Ele te ajuda. Aleluia. Ele te ajuda. Glória a Deus. Ele te ajuda. Ele está dizendo nesta noite: eu te ajudo. Para que tentar sozinho? Para quê? Deixa eu te ajudar. Amém? Se coloca de pé na presença de Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa Deus te ajudar.